O governo acelerou a liberação do uso de novos agrotóxicos no país e aumentou a preocupação de especialistas com os riscos que isso pode representar para a saúde e para o meio ambiente. Nunca tantos agrotóxicos foram liberados no intervalo de tempo tão curto no Brasil. Este ano, o governo já autorizou 239 novos pesticidas, sendo 42 só esta semana, um recorde. Já são ao todo mais de 2.000 agrotóxicos licenciados para uso nas lavouras brasileiras. O último levantamento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação mostra que o Brasil foi o país que mais gastou com agrotóxicos no mundo, à frente de Estados Unidos, China, Japão e França. O Ministério da Agricultura não contestou esses dados, mas afirma que o Brasil não é o campeão mundial de agrotóxicos. O país apareceria em 44º lugar no ranking que mede a quantidade de pesticidas por hectare, atrás de Bélgica, Itália, Portugal e Suíça. Essa pesquisadora da Universidade de São Paulo questiona os dados do levantamento. Segundo Larissa Bombardi, o cálculo incluiria as áreas de pastagens, o que alteraria o resultado final. Se nós olharmos os dados do último censo do IBGE em termos de ocupação agrícola no Brasil, a pastagem é aquilo que ocupa a maior área. E a pastagem, pouquíssima quantidade, menos do que 10% do volume de agrotóxicos utilizado no Brasil, tem como destino pasto. Quando você soma o pasto na área agriculturável do Brasil, esse volume enorme de agrotóxicos dilui e parece que usamos pouco. A pesquisadora afirma que 40% dos agrotóxicos autorizados essa semana foram banidos da União Europeia pelos elevados riscos à saúde e ao meio ambiente. Eu penso que o Brasil está andando para trás. Há um inseticida chamado atrazina que é proibido há 15 anos na União Europeia porque é neurotóxico. E, no entanto, ele está no rol, ele está na lista das substâncias autorizadas essa semana no Brasil. O Ministério da Agricultura afirma que todos os defensivos liberados este ano, com exceção de uma nova substância, já existem no mercado e que a oferta de genéricos abre caminho para a concorrência. Especialistas denunciam outros problemas relacionados à multiplicação dos agrotóxicos no Brasil. Além da falta de fiscalização e da orientação técnica para o agricultor sobre como aplicar corretamente os pesticidas, o país não está em dia na análise dos alimentos para saber se eles estão chegando à mesa do consumidor com excesso de agrotóxicos. Este pesquisador da Fiocruz, ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lembra que o último relatório sobre riscos de contaminação dos alimentos foi publicado em 2016. A Anvisa, por exemplo, nos últimos anos, eu não tenho visto o trabalho que ela tinha na área de controle. Nós tivemos há 2 anos sem coleta. O outro problema é o monitoramento de mercado, que é importante para você fazer um mapeamento daquelas substâncias mais perigosas, como é que estão distribuídos. Isso não aconteceu mais, né? Notícia de fiscalização não tem acontecido. O Ministério da Agricultura afirmou que o maior número de licenciamentos se deve à agilidade na análise dos pedidos e criticou a comparação dos agrotóxicos usados no Brasil com os da Europa. A comparação correta seria com outros países, como Estados Unidos e China, que praticam agricultura de larga escala. O Ministério garantiu a segurança dos alimentos. Não vejo como um risco à saúde, primeiro porque a gente não tem um aumento do uso de agrotóxicos a campo. Na verdade, esses produtos vão disputar um mercado que já está consolidado. E a garantia legal de que eles foram amplamente avaliados pelo IBAMA e pela Anvisa. A Anvisa afirma que o programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos continua ativo e que deve publicar dados novos no segundo semestre.